eu só pego uma causa se eu tiver defesa técnica. Essa é a minha base. Sua linha de corte. Assim, a minha linha de corte. Você pergunta a hora que o cliente bate na sua porta se ele é inocente? Não, ser inocente não é uma coisa que é o essencial para fazer uma defesa técnica. Tá. Eu já tive pessoas que me procurou e disse, olha, eu matei fulano de tal. Eu disse, em que circunstâncias? Porque se você matar em legítima defesa, há uma previsão legal para você fazer isso. Então, assim, eu não pego ninguém que não tem uma defesa técnica. Eu não vou ao Supremo Tribunal, especialmente, que ao longo da vida eu sou contra o furo de prerrogativa, mas como é uma imposição constitucional, eu advoguei para 4 presidentes da República, advoguei para mais de 90 governadores. Então, eu levo as questões ao Supremo Tribunal e Supremo Tribunal de Justiça. Eu não tenho como chegar no ministro Supremo com uma tese que eu não acredite. Então, eu tenho que ter, essa é a linha básica, assim. Tenho que ter uma defesa técnica. Tendo a defesa técnica, eu vou fazer a análise se eu quero pegar o caso ou não. Por exemplo, o Bolsonaro me procurou, sentou comigo numa mesa pequena, não sabia que era ele, um empresário muito, muito legal, meu amigo. Falou, quero levar um amigo para você. Eu falei, não, normalmente só faço reunião quando eu sei quem é. Mas como esse empresário era meu cliente muito antigo, eu falei, não, tudo bem. Aí fui para o meu restaurante. Isso depois do mandato? Não, ele era candidato. Tá. Ele era candidato a presidente da República. Então antes de 18. Tá. E ele sentou numa mesa comigo, no meu restaurante, na época era dono do Piantas e tal. E quando ele começou a falar, eu falei, olha, ele era candidato a presidente. E eu, com muito respeito, só, presidente, eu não vou advogar para o senhor. Então ele falou, mas por quê? Eu falei, é melhor eu não dizer. É melhor eu não dizer por quê. Então você tem que ter essa noção. Agora, depois que eu pego a advocacia de alguém, aí eu tenho que ter, assim, eu acho que é uma linha de coerência, eu tenho que fazer a defesa não só, aí sim, não só da questão técnica, mas do todo. Porque vocês não têm ideia do que é alguém ser massacrado pela mídia num processo de espetacularização, como foi, por exemplo, na Lava Jato. Então, assim, eu detesto o advogado que pega um caso, advoga tecnicamente e que no boteco ou nos tribunais ou nos amigos critica o cliente. Eu não faço isso. Eu posso não tornar amigo, é claro. Eu não sou obrigado a ficar amigo. Mas, por exemplo, quando o presidente Sarney me convidou para advogar para a Rosiana, lá na época ela era candidata a presidente da República. Candidata a presidente. Eu me lembro que eu estava no aeroporto pegando um avião para encontrar o Marconi Perillo, que é meu cliente. Governador do Goiás. E aí tocou o telefone, atendi, parecia Jornal Nacional, que é a voz do presidente Sarney. Eu nunca tinha visto ele, mas você conhece a voz do presidente. Claro. Sim. Pô, ele foi presidente tanto tempo. Ele disse, Cacá, eu falei, presidente Sarney, que honra falar com o senhor. Então ele falou, queria que, você está acompanhando a questão da minha filha, eu queria que você viesse ao Maranhão falar com ela. Eu falei, quando o senhor quiser, presidente. Ele falou, pode ser agora? Onde você está? Eu falei, eu estou na Ícaro, que é uma empresa de aviação. Ele disse, você pode mudar para TAM? Tem um avião te esperando. Eu fui. E aí conversei com ele, me tornei advogado da Rosiana, depois fui advogado dele, mas com 2 meses atendendo, que ele é uma figura absolutamente adorável. É culto, escreve bem, é inteligente. Não à toa reuniu tantas pessoas no último aniversário olha, dele. o Sarney é algo inacreditável. Eu o convidei para jantar lá em casa e falei, presidente, eu queria dizer uma coisa para o senhor. Eu passei a minha vida inteira, fiz o NB, fiz direito do NB na época da ditadura, aí 5 Virgínia. Você fundou o Centro Acadêmico da UNB? Eu fundei o Centro Acadêmico da UNB, então eu era um crítico dele, violento. Claro. Eu passei a minha vida inteira falando mal do senhor, mas tem uma frase, uma música do Chico que fala, e se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa executa, pois que senão o coração perdoa. Aí eu falei para ele assim, hoje eu amo o senhor. Então, assim, as pessoas talvez não entendem isso, né? Porque a minha tendência é fazer uma muito boa relação com as pessoas para quem eu advogo. Porque você vai conhecer a pessoa no momento mais difícil. Olha, o cara que está sendo acusado. Olha, pode ser quem ele for. Presidente da República. Eu levei o presidente Sarney para depor na Polícia Federal. Você sabe o que é isso? Eu estava em Londres, até almoçando com o André Esteves, quando saiu um pedido insano de prisão do presidente Sarney, irresponsável do Rodrigo Janot. Eu tive que ligar para ele para dar notícia. Eu liguei, estava dormindo, tem um fuso horário, né? Sim.
Falei, acorde ele que é grave. O Rodrigo Janot faz pouco tempo, então. Agora, Imagina. Lava Jato. O Rodrigo Janot fez um pedido de prisão na época de 3 ministros, o ex-presidente da República. Os 3 eram meus clientes. E eu liguei para ele e falei, presidente, olha, fique tranquilo, mas tem um pedido de prisão contra o senhor. Ele não acreditava que eu estava falando. Então, a advocacia tem muito disso. Assim, a pessoa quando procura um advogado criminal, em regra, está no pior momento da vida dela. Precisa de um advogado, precisa de um psicólogo, precisa de um amigo, precisa de alguém que ela confie. Então, assim, eu só pego uma causa onde eu posso me entregar visceralmente. Certo, mas você citou nessa sua resposta alguns nomes que no imaginário popular geram Exatamente. muita revolta. Você mencionou Marconi Perillo, a própria Rosiana Sarney, o André Esteves. Você é comumente acusado de ser amigo de bandido. Não me fazem essa acusação. Eu nas sei redes, pelo menos. Eu sei que existe essa acusação. Mas se fosse verdade, eu estava advogando para o Bolsonaro. Quer dizer, eu acho que não. A Eu gente estava advogando. colocar o convidado na saia justa. Eu estava advogando para o Moro, entendeu? Quer dizer, Essa era uma pergunta. Eu fiz o enfrentamento do Moro. Eu fui advogado no primeiro dia da Lava Jato. 17 de março de 2014. Teve a busca e apreensão, me ligaram. É uma coisa engraçada da advocacia. Eu nunca pego o primeiro que me liga, salvo se for, né? Sim. Me ligaram, operação Presidente num Claro. num posto de gasolina e tal. Falei, vamos esperar para ver o tamanho dessa operação. Mal Aí depois sabia. comecei a fazer e tal. E em muito pouco tempo eu vi que aquilo era um jogo de poder. Eu, com muito prejuízo pessoal, com muito prejuízo financeiro, deixei de pegar muitos clientes porque eu era contra o Instituto da Delação, como eles faziam. Eu corri o Brasil inteiro fazendo... Eu tinha convite para fazer 10 entrevistas por mês. Fazia 2, 3 que eu tenho que trabalhar. Claro. Mas assim, então, é uma opção. Ele era o super-herói. Endeusado pela grande mídia e tal. Quer dizer, eu dizia à época que nós tínhamos... você conhece isso muito bem. Nós tínhamos 3 turmas no Supremo Tribunal Federal. Que tínhamos a primeira, a segunda turma e a Globo News, que julgava definitivamente, e aí ele era o editor de política, eu não era vou falar editor de nada política. não. E sem direito a recurso. Então, essas coisas são muito relativas. Assim. Eu faço esse enfrentamento, fiz a vida inteira. Há 9 anos atrás, eu voltei agora lá para fazer uma palestra. Eu fiz uma palestra em Curitiba na época que o Moro era semideus. Tinha 2.800 pessoas no positivo. Eu falei mal do Moro 1 hora. Surpreendentemente, em Curitiba, fui aplaudido de pé e teve uma fila de 150 pessoas. É que eu acho que ninguém vai numa palestra sua esperando o contrário também, né? Tem um quê Mas disso. como é que arruma 2.800 pessoas? Não, com certeza. Em Curitiba. Me desculpa insistir nisso, Cacai, mas é que eu acho que é uma coisa que muita gente tem muita curiosidade. Você falou, quando eu te perguntei se você pergunta se o cliente é inocente, que não, porque isso importa pouco, né? Não importa. Não importa. O que acontece é que, para minha defesa... Isso. Só para ser um pouco mais explicado. Claro. A minha defesa é técnica. Sim. Se alguém é acusado de matar alguém e o fez em legítima defesa, eu tenho uma defesa técnica. Se alguém é acusado numa delação de ter feito tal ato de corrupção e essa delação ela é absolutamente falsa, eu tenho o direito de alegar processualmente a falsidade dela, sem entrar no critério se houve ou não corrupção. Porque o que as pessoas não conseguem perceber é que a regra democrática serve para todo mundo. Isso. Isso é que é o difícil. É a essência do direito penal. Sim. A essência do direito penal. É verdade, eu entendo que muita gente comenta assim, mas você... tem muita gente que eu não advoguei, que não está na mídia, porque para quem você não advoga, que me procurou, eu falei, não, para você eu não quero advogar. Estou dizendo Bolsonaro aqui porque eu o desprezo. Como eu o desprezo, eu conto. Os demais eu não conto, entendeu? Porque, é claro, você tem que ter uma empatia mínima, mas você tem empatia muitas vezes com uma pessoa que não tem nada a ver com o crime a que ela está sendo submetida. E o grande mal da imprensa é colocar o cidadão, o advogado, de alguma forma responsável não só pelo cliente, mas pelo crime a que ele está sendo processado. Isso é um absurdo completo.
Então, assim, eu tenho alguns cortes, eu não advogo para estuprador, eu não advogo... Isso Era que a essa gente a quer. pergunta. Tenho, eu tenho uma série de questões assim. Por exemplo, eu advoguei uma vez por um menino que me procurou e eu convenci que ele era absolutamente inocente. Nesse caso foi importante a inocência. E ele estava sendo acusado de ter feito um ato de estupro. E eu falei, uma hora absurda era o quê? Era não defendê-lo. Seria uma covardia. Sim. Sim. Por outro lado, você tem uma questão interessante, assim, eu não advogo para traficante. Isso é uma questão minha. Ideológica. Não estou absolutamente contrário a quem advoga. Mas já peguei um caso muito interessante, que o fundo era tráfico, mas que a matéria que estava sendo discutida era liberdade. Uhum. Não tinha nada a ver com o tráfico, eu não ia defender no processo de tráfico. Então o direito tem muitas nuances, assim. Eu não quero crer que as pessoas que analisam os processos têm que entender os meus motivos. Claro. Até porque eu sou advogado. Assim, eu não me levo tão a sério, eu dou muito pouca importância porque as pessoas pensam de mim, entendeu? Sim, sim. Isso é uma vantagem que eu tenho na vida, assim. E eu gosto do debate, né? Sim. Quem for contra, me chama para debater. Eu tentei debater com o Moro, com o Deltan, com essa corja aí durante anos, nunca toparam.